Salve, salve, torcida vascaína, estamos de volta aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco está aí quase acertando a contratação de um atacante que estava no futebol europeu. Vamos falar aí dessa situação. Também vamos falar aqui do jogador Morato, será que ainda vai vir para o Vasco? E também dos jogos do Vasco aí do Campeonato Carioca. Não terá mais partidas no município do Rio de Janeiro e provavelmente o Vasco deverá jogar em outra cidade. Também vamos falar bastante da partida aí contra o Macaé, onde você vai poder assistir. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal como de costume, só clicar embaixo no inscreva-se. Também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as notícias do Vascão e receber diariamente nossos vídeos postados aqui no canal. Compartilha também nas suas redes sociais com seus amigos pra gente chegar a 140 mil inscritos, falta muito pouco. Bom, pessoal, o Vasco que irá enfrentar amanhã aí o Macaé pelo Campeonato Carioca. O jogo está mantido para São Januário, mas após essa partida aí, o Vasco vai ter que jogar em outra cidade fora do município do Rio de Janeiro. A prefeitura aí do Rio de Janeiro decretou que irá fechar tudo no município devido aí ao avanço da pandemia do Covid-19, né, que tá matando muito mesmo, e por isso os jogos não serão disputados mais na capital e provavelmente pode ir parar para Volta Redonda os próximos jogos do Vasco aí, como do Madureira e também contra o Fluminense. Provavelmente os jogos serão disputados lá. A paralisação não é no estado todo do Rio de Janeiro, e sim somente na cidade do Rio. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. O Vasco que vai enfrentar o Macaé amanhã, está mantida essa partida, como eu falei, e o jogo será aí às 6 horas da tarde, com transmissão somente do pay-per-view aí da Vasco TV e também do Campeonato Carioca. O Vasco que tenta vencer aí a primeira ainda no Carioca e a primeira na temporada, jogando muito mal, um péssimo futebol. A gente espera que amanhã o Vasco tenha uma nova postura e que vença o Macaé aí, mostrando que realmente pode ter condições de ainda, quem sabe, sonhar com a volta para a primeira divisão, porque o torcedor já está ficando desiludido, o torcedor já está pé da vida, para falar a verdade, com medo de algo pior acontecer com o Vasco. A gente espera que isso não aconteça, que essa diretoria do Vasco, cara, que eu acredito que não vai fazer absolutamente nada, não tô falando do Alexandre Pássaro, que ele é um baita profissional, e sim do Jorge Salgado, que assumiu o poder a todo custo e não fez nada até o momento pelo clube. Vamos ver aí o que vai acontecer, se o Marcelo Cabo vai realmente conseguir fazer esse time jogar, porque os resultados estão aí, são todos negativos. O Vasco não consegue vencer, está aí a um passo de entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, meu amigo. Um ponto só separa o Vasco do último colocado, e isso é um absurdo. É impressionante como que o Vasco deixou chegar nessa situação, e as pessoas, ó, parece que não estão nem aí, não vêm a público se explicar, não dão uma cara a tapa, não falam nada, somente se escondem atrás da cadeira da presidência. Bem difícil essa situação. Vamos torcer por dias melhores, que o Vasco consiga vencer o Macaé. Anotem na sua agenda amanhã, 6 horas da tarde, com transmissão aí do pay-per-view da Vasco TV e do Campeonato Carioca. Pessoal, agora vamos falar de reforço, né? Jogadores que podem chegar no Vasco. O Vasco também tenta resolver a situação do Benítez ainda essa semana, que deu uma enrolada, né? O jogador já está lá em São Paulo, inclusive o podólogo do São Paulo já postou uma foto com o Benítez, logo na sequência apagou, porque o jogador ainda não foi anunciado oficialmente, mas ele já está lá, todo mundo sabe que ele está lá. O Vasco e o São Paulo deve estar negociando as últimas tratativas aí para ver se o São Paulo irá emprestar um jogador para o nosso clube, se virá mais algum jogador para o Vasco, porque era para vir o Paulinho Boia, não deu certo. O Vasco pediu o Diego Costa, zagueiro, não deu certo, e até o momento a gente não sabe quem será esse jogador. Se falou muito aí do nome do Shailon, que poderia vir também lá no início, e também por último aí do Everton Felipe, jogador do São Paulo, que poderia também vir emprestado para o Vasco. Até o momento não saiu nenhuma definição de quem será esse jogador, e a gente fica aqui na aguardo. Possivelmente essa semana deverá ter um desfecho aí, essa negociação do Benítez com o São Paulo e um jogador vindo do São Paulo para o Vasco. Outra situação também que deverá ser resolvida essa semana é do atacante Morato, que está de saída do Red Bull Bragantino e pode vir para o Vasco. Viu muitas informações que o jogador não queria vir para o Vasco por conta dos salários atrasados, que é recorrente no Vasco. O Vasco, inclusive, deve 4 meses de salários atrasados. É uma vergonha para uma gestão que acabou de entrar no clube, não trouxe nem dinheiro nem para pagar salário de jogador. É um absurdo. E, infelizmente, cara, essa é a realidade. Jogador de time pequeno não quer mais jogar no Vasco. Jogador aí que pode ter um grande passo na carreira, uma visibilidade muito maior no Vasco, prefere jogar no Bahia, prefere jogar no Fortaleza, prefere
prefere jogar no Ceará, porque são times muito mais organizados que o Vasco, que pelo menos não recebe a mesma quantia de dinheiro, mas paga em dia, não deixa faltar salário, e com certeza isso é muito relevante na escolha do jogador, e por isso eu não tiro a razão caso o Morato tenha falado isso mesmo. Até o momento não se confirmou essa informação, mas foi a informação que saiu aí na mídia, né? Por isso que a gente tem que trazer aqui, porque eu não sou jornalista, eu trago informações de outros jornalistas aqui pro nosso canal. E o Vasco ainda tenta resolver essa situação e vamos aguardar se o jogador vai ser contratado ou não aí pelo Vasco. Ele joga pelo lado de campo e parece ser um bom atacante. Outra situação que o Vasco espera resolver aí também é do jogador Leandro Castan, né? Até o momento não fez aí aquela reunião, tão falada reunião que após o jogo contra a Caldense iria acontecer. Até o momento não aconteceu essa reunião para tratar aí sobre os salários do Leandro Castan, se ele vai reduzir os salários, talvez aí caso o jogador aceite a redução do salário, ele peça aí para estender o seu contrato com o Vasco. Isso tudo depende aí se o Vasco irá aceitar ou não, e até o momento não aconteceu essa reunião, e a gente espera aqui que o Vasco consiga conversar aí com o Leandro Castan, porque o jogador não tá jogando, não tá entrando dentro de campo, entrou inclusive somente no jogo contra a Caldense, assim como foi o Germancano, e não teve ainda a sua situação resolvida dentro do Vasco. Vamos aguardar aí, ver o que o Alexandre Pássaro vai fazer, se vai conseguir convencer o Castan de ficar, se ele vai reduzir realmente seus salários. Agora vamos falar de um jogador que está muito próximo de fechar com o Vasco, inclusive informações já dão que o jogador está no Rio de Janeiro para ser anunciado aí como reforço do Vasco e assinar com o nosso clube. O atacante Léo Jabá, do PAOK da Grécia, pode estar chegando ao Vasco aí por empréstimo. Atacante de 22 anos, revelado pelo Corinthians, está aí jogando no futebol europeu algumas temporadas, passou por um time russo, que eu não vou me arriscar a falar o nome desse time, é um nome complicadíssimo, e também agora está jogando no PAOK, ex-time aí do nosso jogador Léo Matos e também do técnico do Palmeiras, Abel. Pode ser que o jogador chegue e seja anunciado aí, talvez hoje, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, o jogador já seja do Vasco. Está bem avançado as negociações, como a gente trouxe ontem que o Vasco procurava um atacante possivelmente para substituir o Cano. O Léo Jabá, ele joga acho que em todas ali do meio para frente, o jogador joga pelo lado, joga até mesmo no meio, não sei se ele faz tanto assim de centroavante. Segundo algumas informações, o jogador teria um problema, que depois que ele teve uma lesão no joelho, uma lesão gravíssima em 2019, ele não conseguiu se firmar lá no PAOK, não jogou tanto assim e por isso está sendo emprestado. O jogador esteve a um passo de jogar com a camisa do Atlético Goianiense no ano passado, chegou a acertar com o Atlético Goianiense, só que não foi oficializado e acabou melando a negociação e agora ele pode vir para o Vasco. Ele foi oferecido também a outros clubes aqui no Brasil que parece que não demonstraram interesse. O Vasco parece que sim quer contar com esse jogador, já que informações confirmam que o jogador também é assessorado pelo mesmo grupo que cuida aí do Daniel Alves do São Paulo, né? O Alexandre Pássaro passou pelo São Paulo e por isso, muito por isso pode ser que o Léo Jabá chegue aí para o Vasco através dessa assessoria do Daniel Alves. Acho válido essa contratação, um jogador jovem, promissor, que parece que tem uma boa técnica revelada aí no Corinthians, né? Ele saiu do Corinthians pela porta dos fundos, eu não entendi tão bem assim como que foi a saída do jogador, mas parece que ele não saiu com mil maravilhas lá no Corinthians. E o jogador aí pode fechar com o Vasco, e assim que o Vasco confirmar essa contratação, vamos trazer aqui no canal oficializando aí a contratação do Léo Jabá. Deixa aí nos comentários se te agrada esse nome, esse atacante aí, se você já viu ele jogando na sua vida, atacante aí que já tem uma certa experiência, né, já há algum tempo na Europa, também jogou Champions League, tem aí a certa experiência, pode sim ajudar o Vasco com certeza. Melhor que o Thales Magno ele deve ser, porque não é possível. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal como de costume. Também ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço. Saudações vascaínas a todos e vamos torcer por dias melhores e tomara que o Vasco vença amanhã.